Gente, a live então aqui a gente é voltada para, como já foi colocado desde o comecinho lá nos banners e tudo mais, a gente está falando aqui para quem tem interesse em desenvolver a sua parte musical, desenvolver a sua parte mais especificamente com o violão, mas também envolve teoria musical aqui, envolve um pouco de teoria, de como você desenvolver a parte teórica de música sua, como você conseguir entender melhor, de uma maneira mais objetiva, né? Então eu vou falar nessa live aqui sobre alguns conceitos que a gente vai buscar, que é por que é tão difícil para algumas pessoas dar continuidade na música, ali nas aulas de violão, quando elas começam. Por que é tão difícil para algumas pessoas conseguirem fazer isso? Né? Por que é também, qual é o erro que a maioria comete? Eu vou falar nessa live aqui qual é o erro que a maioria comete quando vai começar a aprender violão, quando vai começar a aprender sobre teoria musical, o erro que as pessoas cometem para poder, que acaba atrapalhando dar essa continuidade, né? Na questão da música e desenvolver a prática e o entendimento do que está sendo feito, né? A gente vai falar também por onde começar, por onde que começa, por onde que você tem que começar, é isso que a gente vai colocar aqui também, por onde que a gente vai começar, né? Então, esses são os 3 pontos aí. Por que é tão difícil para alguns dar continuidade nas aulas, quando começam nas suas aulas de violão, porque e no seu entendimento de teoria musical ali, porque é tão difícil para alguns? A gente vai falar também o erro que a maioria comete quando começa a estudar ali, qual que é o erro que a maioria das pessoas cometem, e também por onde que a gente deve começar as aulas. Essa é a intenção aqui da gente poder começar a fazer uma introdução da aula, aí a gente vai começar a falar nesse sentido sobre isso aí. Eu vou te dizer que é importante a gente saber em que nível que a gente está, né? Às vezes a gente toca muito, outros tocam pouco, uns tocam alguma coisa. Então, os perfis normalmente que tem são aqueles que é a pessoa que não toca nada, mas ela tem vontade de aprender. Esse é o primeiro, é uma pessoa que ela não toca, ela tem vontade de aprender, ela tem aquele desejo. A segunda pessoa é aquela que sabe alguns acordes, ela só sabe ali alguns acordes, tal, toca, sabe? Aquelas que faz aqueles acordes básicos assim, ainda consegue fazer um ritmo. Esse é o segundo perfil de pessoas. Tem aquela que ela toca um pouco, até faz umas músicas e tal, mas ela não entende do nome das letras, das cifras, ela não sabe nome de cifra, ela não sabe a questão da escala musical, ela não sabe escala também. Esse é o terceiro tipo de pessoa. E o quarto tipo de pessoa é aquela que toca alguns acordes, mas ela não consegue evoluir. Uma pessoa que toca, ela tem toca legal, mas ela não passa daquilo ali, ela não consegue evoluir, entender mais sobre escala musical, ela não consegue ir adiante. Ela tipo parou num nível ali e só fica naquilo ali, porque ela não consegue evoluir. Esses são os 4 tipos que tem, né? De pessoas normalmente que estão tocando violão aí. Então, a gente vai seguir aí para o conteúdo. Tudo certo? Tudo pronto? Dá um ok aí para mim poder saber se eu posso seguir. Dá um ok aí. Se entenderam aí os pontos aí, o que a gente vai falar aqui. Isso. É isso aí. Aí, então vamos seguir. A meta nossa aqui, então, é falar dos desafios aí que tem o violão, quais são os desafios que muitas vezes atrapalham as pessoas, e falar também dos conteúdos. A gente vai falar dos conteúdos que a gente vai aprender através desse... para poder tocar o violão, quais os conteúdos que eu preciso. Eu quero te contar uma coisa. Hoje em dia tem muita informação sobre questão de música que a gente pode buscar, que a gente pode tentar aprender. Isso é um fato, né? A ciência, como Jesus falou, ela se multiplicou realmente e tem muita informação em relação à música, em relação a acordes, em relação a tocar. Existe informação, assim, vamos dizer, exagerada já hoje em dia, sobre música, sobre tudo isso. Hoje em dia, com chegada de inteligência artificial ainda para agregar a música ali, são tantas coisas que estão juntando e que vai cada vez mais fazer com que essa parte da música envolva várias tecnologias. Isso aí é algo que está realmente muito marcante.
Mas para iniciar no violão, a gente tem que pegar o quê? Tem que enxugar e trazer o básico. Eu vou contar uma história para você, é sobre uma questão que muita gente conhece. Eu acho que você já deve ter escutado falar sobre a regra de Pareto, que é a teoria de Pareto, né? Que é um economista italiano que ele teve um insight assim, sobre uma situação que acontecia no país e ele utilizou essa regra, ele viu que ela se aplica a vários lugares. E hoje essa regra da teoria de Pareto, que é a regra 80-20, ela é aplicada na economia, na produtividade, no empreendedorismo, é uma regra aplicada em várias áreas, que ela diz o quê? Que 80% dos resultados que a gente tem esses resultados a causa deles vem de 20% daquilo que a gente faz. Entendeu? E assim, de 100% do que a gente faz, apenas 20% gera 80% dos resultados que a gente tem. Entendeu? Ou seja, a gente faz muita coisa, mas somente 20% é que é o responsável realmente do grande resultado de tudo que acontece. Então isso é uma coisa que a gente precisa definir. É o quê? Quando você tem, então, a gente vê muita coisa de música, a gente vê essa regra de que há muita informação, mas apenas 20% vai te trazer um grande resultado. E é isso que atrapalha muita gente. Muita gente se apega a muita coisa, a muita informação, a muita situação e acaba tendo poucos resultados pela quantidade de informação que tem hoje em dia. Aí as pessoas acabam travando, acabam acontecendo que elas não conseguem continuar pelo excesso de informação, pelo excesso de coisas para fazer. E esse, então, aí é a dificuldade que muita gente tem, pela falta de conseguir assimilar tantas coisas realmente que precisa para iniciar, e isso acaba atrapalhando muita gente. Isso traz essa dificuldade das pessoas darem a continuidade na sua aula, né? E esse aí é um erro que a maioria das pessoas comete, então. E eu, usando essa teoria de Pareto, eu fiz o quê? Eu consegui trazer de vários tempos que eu toco. Hoje eu já toco aí, tem mais de 25 anos já que eu toco violão, isso ativamente, assim, sempre tocando em algum lugar, com alguém. Não assim, bandas famosas, mas sempre ativo, tocando na igreja, tocando com amigos, tocando em vários lugares, em casa, em todo lugar, sempre tocando e aprendendo, né? Então, nessa caminhada minha de tocar e de praticar muito, eu peguei muita coisa. Eu também tive dificuldade no começo, eu fui assim, aprendi muita coisa de teoria, buscando ali com outras pessoas que já tinham mais experiência que eu, e acabei que eu consegui construir uma teoria boa em relação à música. E disso tudo em música, eu quero trazer para vocês o que é realmente importante para você iniciar, o que realmente precisa para você começar a tocar um violão, o que realmente precisa para você começar a tocar uma música, a fazer os acordes, quais os acordes que realmente precisa, o que é realmente importante para você começar a desenvolver a sua música. E isso eu consegui trazer essa informação. Por isso, quando você começar a tocar violão, busque sempre ser mais pessoas que tragam coisas mais enxutas, mais básicas, mais diretas, objetivas para você começar, entendeu? Se você quiser iniciar no violão sozinho, é possível você fazer isso. Você coloca ali, mas busque situações, pessoas que te deem coisas básicas para você começar a tocar aquilo ali. Mas se você buscar entender o meu programa que eu tenho de mentoria no violão que eu trouxe, é uma situação onde você vai conseguir desenvolver de forma mais fácil, de uma forma mais objetiva. Quando você... Ô, benção, seja bem-vindo. E aí, então, como eu estava dizendo aqui sobre essa teoria de Pareto, ela desenvolve isso aí, que 80% dos nossos resultados, eles são, o que causam eles são 20% de tudo aquilo que a gente faz. De 100% do que a gente faz, 20% daquilo ali é o que causa a maioria dos resultados que a gente tem. E na música é isso aí. Na hora da gente aprender,
Se a gente pegar esses 100%, você vai ver que apenas 20% é o que realmente precisa. E é isso que eu trago, é isso que eu venho trazer para poder ajudar as pessoas a conseguirem desenvolver melhor. Eu peguei de tudo que eu aprendi, tudo que eu consegui assimilar e colocar em prática do tempo que eu toco aí, eu consegui colocar tudo isso de uma forma mais resumida para você conseguir começar e dar continuidade até o final, porque eu fiz de uma forma que é um começo, meio e fim. É o que você precisa, são quatro momentos que a gente vai ter de encontros, e nesses 4 momentos é onde eu vou passar as 4 situações que realmente precisam para você entender sobre tocar, sobre teoria musical. Porque muita gente não dá continuidade, como eu falei no começo ali, muita gente não dá continuidade no seu tocar, porque se perde durante as aulas ali, acaba que está fazendo um acorde, mas não tem nem ideia do que está fazendo, entendeu? A pessoa está meio assim, mas o que é realmente isso aqui? Não entende qual o significado dos acordes, não entende escala. Então, com esse programa que eu trago, eu vou te dar ali um começo, meio e fim, para você poder para você conseguir desenvolver sem precisar parar, entendeu? Sempre, porque você sabe que lá na frente, se você fizer certinho esse cronograma, você vai conseguir, é só colocar a tua parte, que vai ser a prática e o teu empenho na situação, que aí vai fazer com que você desenvolva de uma maneira mais objetiva, né? Objetiva. Utilizando esses 20%, como eu falei da teoria de Pareto ali, que o que realmente precisa para você começar e dar início no teu tocar e no teu entendimento de teoria de música, da teoria de escala. Não é algo complicado, é algo que, infelizmente, como eu falei, como a ciência se multiplicou hoje em dia, o conhecimento está muito... Aí a gente acaba que vê tanta informação que parece que é algo complexo. Mas a gente tem, é algo que dá de um fácil entendimento, assim, de a gente colocar em prática, entendeu? Só basta um pouquinho de calma, paciência e com informação enxuta, com informação objetiva e direta, que essa aí é a minha proposta quando eu quero ensinar alguém, quando eu quero trazer para quem está interessado em começar a tocar, eu gosto de trazer isso para poder a pessoa ir no que realmente importa, o seu objetivo. Não quero ficar ali cozinhando a pessoa para estar um monte de tempo junto de mim. Eu quero que ela pegue o mais rápido possível para ela poder começar e seguir, né? Então, isso aí são coisas que é importante a gente entender isso. Não pode deixar com que essas coisas venham atrapalhar a gente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se tiver alguma dúvida aí, pergunta. Se tiver alguma situação que quer perguntar, entendeu? Eu falei no começo sobre 4 tipos de pessoas que normalmente tocam violão, né? Que são aquelas que tem uma que ela não toca nada, mas ela tem vontade de aprender. Esse é o perfil 1. Aquela que é a segunda é a que sabe alguns acordes somente. Ela sabe acordes, assim, faz aqueles acordes básicos, né? E faz um ritmo ali e tal. E tem aquela que ela toca um pouco, mas ela não consegue evoluir. Ela até faz uns ritmos ali e tal, mas ela não passa daquilo. Esse é o terceiro tipo de pessoa. Ela fica sempre naquele... Aí a última é aquela que ela toca alguns acordes, toca música, algumas músicas, mas ela não consegue entender de escala, não sabe o nome das cifras, não sabe, né, como desenvolver os nomes das cifras. Essa é a quarto tipo de pessoa. Então são 4 perfis aí de quem toca normalmente, né? Mas é importante, então, entender que você consegue desenvolver essa teoria, você consegue desenvolver essa parte de prática com esse programa que eu coloco. São 4 encontros que a gente tem. Serão 4 encontros, nele eu vou falar sobre ritmo, vou falar sobre a teoria musical ali, sobre as características da música, quais são as características da música, o que realmente compõe a música, e vou repetir de novo, não é com 1 milhão de informações, são coisas básicas,
e objetivas, porque a intenção é fazer a pessoa tocar e começar a desenvolver e evoluir, entendeu? Por isso que é um start inicial, né? É apenas um start. Então, assim você consegue dar continuidade daí ao teu desenvolver da música. E eu trago isso dessa maneira, para poder a pessoa não ficar... não ficar presa em muita informação, né? Então são 4 encontros que a gente vai ter. Durante esses 4 encontros eu vou disponibilizar os PDFs, tudo certinho, as PDFs com o conteúdo do material que vai ser falado, né? O encontro vai ser ao vivo e gravado, tem um encontro ao vivo e tem um encontro gravado, um ao vivo e um gravado. E sempre a gente vai estar trocando ideias ali através de um grupo no WhatsApp. A gente vai estar desenvolvendo nesse período de 4 semanas aí. Depois desse período de 4 semanas, depois de um mês, a gente tem mais um encontro, que seria o 5º encontro, para a gente ver como está o desenvolvimento de tudo aquilo ali, né? Então esse é um programa que ele vai realmente dar um start para quem está interessado a sair dessa zona de conforto, vamos dizer assim, né? E conseguir ter um material que não vai te atrapalhar, mas vai te ajudar a desenvolver aquilo que você está interessado em colocar em prática, né? Tá certo? A princípio, então, se você tem alguma dificuldade, alguma coisa, eu vou estar colocando no grupo lá, que está aí no link da bio desse perfil meu, tem um grupo onde eu vou disponibilizar lá todas as informações do que a gente tem disponível para quem tiver interesse, e eu vou estar ali também ajudando de alguma forma alguns outros que tenham alguma pergunta, alguma dúvida. Coloca lá no grupo ali, coloca no grupo do WhatsApp, que aí lá a gente vai estar conversando, a gente vai estar interagindo e eu vou estar tirando dúvidas ali de quem quiser perguntar mais alguma coisa sobre tudo isso, como vai ser, entendeu? De que maneira vai ser, porque aí eu preciso saber os que têm interesse para a gente começar a desenvolver quem vai querer, e conforme for eu faço um encontro em grupo, ou então individualmente com cada um, aí a gente desenvolve para quem tiver interesse, né, essa mentoria aí, para a gente começar a colocar em prática e dar um start aí na vida musical aí de quem está interessado e ficou perdido e travado no meio de um monte de informação, né? Um monte de informação que há hoje em dia aí, tá certo? Então, vai no link da bio lá, entra no grupo ali, o WhatsApp, lá eu vou disponibilizar ali o que eu tenho realmente no programa, o que vai estar desenvolvido, e a gente vai trocando ideias ali e tirando dúvidas de quem quiser saber mais, tá bom? A princípio, então, é isso aí que eu tenho para passar para vocês aí, passar para quem está interessado, né? E qualquer coisa é só chamar no direct aí também, dar uma pergunta, alguma coisa, qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? É isso aí, galera. Alguém quer mandar uma pergunta aí? Quer mandar uma pergunta no... Meu passado não existe mais, já deixei tudo pra trás, já deixei tudo pra trás. Por tanto tempo eu te procurei, por atalhos que eu busquei, por não te conhecer. Mas agora não tenho medo de sonhar, pois eu aprendi que só com você posso enxergar que minha vida não acaba por aqui. Eu não vejo mais fim, porque sua vida está em mim. Eita glória! É isso aí, gente.